Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E começa hoje a programação da campanha do Outubro Rosa. O objetivo é conscientizar a população quanto à prevenção do câncer de mama. E hoje vai acontecer o primeiro evento dessa campanha. E você vai acompanhar hoje aqui na mesa de debates qual vai ser a programação, além de saber também a importância de ter uma campanha como essa. Para isso recebemos a presidente do Conselho da Mulher, Nadir Goulart, também a mastologista, a doutora Jordana Bretas de Aquino. Obrigado pela presença das duas aqui na mesa de debates. Começar com a Nadir, qual que é a importância de ter um evento como esse do Outubro Rosa? A importância é maravilhosa, praticamente é um orgulho para Juiz de Fora, né? Tanto é que muitas pessoas já fizeram operações lá nas Conce, e é o único jeito que a gente corre para lá. Ainda mais que é feminino, né? Você vê que eu moro no aeroporto, eu tenho orgulho quando eu vou subindo assim, vejo aquele local todo cor-de-rosa, e a gente fala assim, se eu precisar, eu vou chegar ali. Então, hoje nós vamos fazer uma festividade lá no Conselho da Mulher, que é na Rua Alfred, em frente à Caixa Econômica, no próprio prédio da rua, do Banco do Brasil, às 4h, e as pessoas que lá forem irão ter possibilidade de marcar a sua consulta para fazer a sua para ir a sua prevenção, porque é muito importante. Doutora Jordana, esse negócio do se eu precisar, quando é que eu sei que estou precisado? Na verdade, a gente, nessa campanha do Outubro Rosa, a gente fala muito sobre a prevenção, né? A mulher fazer o exame de rastreamento para que ela faça uma detecção precoce do câncer de mama antes que ela mesma note alguma alteração. Esse é o ideal, esse é o que a gente busca, isso, digamos, é o padrão ouro da prevenção em mastologia. É óbvio que o câncer de mama tem alguns sintomas, que a mulher tem também que ficar atenta, né, no caso, alguma nodulação na mama, algum abolamento, alguma retração, alguma alteração no formato da mama, alguma secreção persistente no mamilo, se ela aparecer com algum caroço embaixo da axila também, qualquer tipo de alteração nesse sentido, ela deve procurar assistência médica. Mas o que a gente deseja, e eu acho que o principal da campanha do Outubro Rosa, é que as mulheres se conscientizem que elas têm que fazer a prevenção, que na maioria das vezes você consegue fazer detecção antes que algum desses sintomas apareça, e aí você vai pegar o câncer de mama numa fase melhor, ele menor, a gente tem uma condição melhor de tratar essa paciente com menos mutilação, com menos quimioterapia, com uma melhor qualidade de vida para essa paciente e também aumentando muito a chance dela sobreviver a esse câncer. É muito importante que as mulheres não tenham medo. A maioria das alterações mamárias, os sintomas que ela tem, não são câncer de mama, são lesões benignas, mas para isso é necessário que o profissional avalie e faça essa diferenciação. E mesmo aquelas que venham a ter um câncer de mama, isso não é o fim do mundo. A maioria dos tumores tem um bom prognóstico, são curáveis se a gente consegue fazer uma detecção precoce. Como é que vocês podem notar há quanto tempo essa campanha está sendo feita em Juiz de Fora e quais são os avanços que vocês têm notado nisso? Olha, eu não tenho esse dado. Há quantos anos essa campanha vem sendo feita em Juiz de Fora? Sinceramente, eu não vou saber te responder, né? É uma campanha que já está estabelecida há muito tempo, ela é uma campanha mundial, ela não é só do Brasil, não é só de Juiz de Fora. E, assim, eu acho que das campanhas de câncer que a gente tem o Setembro Verde, que fala de câncer de intestino, o Novembro Azul, que é o de próstata, a gente tem a felicidade de ver que o Outubro Rosa é a campanha que eu acho que tem uma divulgação maior, porque também o câncer de mama é o câncer principal da mulher, não só no Brasil, como no mundo. É o que prevalece, é o câncer que mata mais as nossas mulheres. Para amamentar, não é? As mães, né, às vezes vai descobrir quando está amamentando os filhos. Pode acontecer também de ser descoberto durante a gestação, durante a amamentação. É um câncer muito importante. A previsão do INCA para 2016, só no Brasil, é de quase 58 mil novos casos, com uma estimativa de mais ou menos 14 mil mortes. Então, assim, a gente tem que batalhar muito na detecção precoce. O câncer de mama, ele é um câncer que, infelizmente, a gente não tem muita coisa para atuar no que a gente chama de prevenção primária, que seria evitar a doença. A gente tem, sim, algumas coisas, como uma dieta equilibrada, evitar gordura em excesso, evitar a obesidade,
prática de atividade física, isso tudo são fatores protetores muito importantes. Mas tem alguns fatores que a gente sabe que influenciam, mas a gente não tem muito como atuar. Por exemplo, o número de filhos, começar a ter filhos mais cedo e amamentar, são fatores de proteção. Mas eu não tenho como virar para uma menina de 18 anos e falar, não faça faculdade de turismo, vai começar a ter filhos a cada 2 anos. Isso não é um fator que a gente tenha como atuar. Esse estilo de vida, a mulher não vai voltar atrás. Então, a gente tem... falar mesmo que a gente está assim de gravidez prematura. Exatamente. Mas eu não estou nem falando na adolescência. Não. Eu estou falando assim, a mulher hoje em dia passou a ter menos filhos, ter filhos mais tarde ou não ter filhos. Isso é um fator que aumenta um pouco o risco. Junto a isso, com uma dieta desequilibrada, com obesidade, outra questão é a reposição hormonal. A reposição hormonal não é proibida nas mulheres, mas ela deve ser usada com critério, o tempo menor possível, evitar o uso por tempo muito prolongado, com um acompanhamento médico rigoroso sempre. Então, assim, a gente vai atuar um pouco nesses fatores de risco para evitar que a doença surja. Mas o principal para nós, a gente vê que é a detecção precoce, ou seja, a partir do momento que a mulher tem esse câncer, que ele seja detectado mais no início. E para isso é muito importante essa mulher ter a consciência de procurar o médico pelo menos uma vez por ano para fazer o exame manual das mamas e quem tem acima de 40 anos fazer uma mamografia anualmente. E qual a faixa social que estabelece o maior número? Existe uma pesquisa Existe. nisso? Hoje em dia essas pesquisas ainda mostram que nas faixas de mulheres que têm um padrão de vida maior, o câncer é um pouquinho de mama, ele tem uma incidência um pouco maior. Mas a gente vê que a incidência vem aumentando em países, inclusive em desenvolvimento. Tá? No Brasil, ele é prevalente em todas as regiões. Na Sul e na Sudeste, ele é mais prevalente do que nas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. E aí é uma dúvida se é um pouquinho por subnotificação, mas talvez não seja mesmo por esse perfil mais urbano que essas mulheres têm na região Sul e Sudeste. Mas a gente vê que ele, infelizmente, ele começa a aparecer um pouco mais acima dos 35 anos, principalmente acima dos 50, essa incidência aumenta, ela vem tem um aumento gradual de acordo com a idade, né? Mas a gente percebe que essa incidência vem aumentando em todos os países. Realmente é um câncer que a gente vê que a incidência está aumentando. A parte boa é que a incidência está aumentando, mas é o câncer que tem inúmeras pesquisas em desenvolvimento, existe um investimento muito pesado em pesquisa para câncer de mama no mundo, e aí as tecnologias vão chegando também, e a gente consegue muitas vezes tratar essa mulher com impacto na vida dela, mantendo a qualidade, um impacto pequeno na vida, mantendo uma qualidade de vida para essa mulher. Não é só a mulher também não, né, doutora? Porque o homem acha que ele jamais vai ser atingido pelo câncer de mama. Não é existe verdade, né? o câncer de mama no homem, ele corresponde mais ou menos apenas a 1 a 2% dos casos de câncer. A gente não tem uma política, assim, uma orientação de prevenção sistemática para o câncer de mama no homem, mas a gente orienta que qualquer alteração na região mamária, ele também deve procurar uma assistência médica. Agora, Nadir, qual que é o trabalho lá do Conselho da Mulher, especificamente nesse mês? Justamente para chamar todas as nossas companheiras e as que não são companheiras, nossas, mas são das nossas companheiras. Todo mundo vai hoje, nós vamos fazer uma festinha. Que coisa melhor para tratar de qualquer assunto é um cafezinho, é uma fruta. Então, nós, hoje, às 4h, nós vamos fazer uma festinha justamente para chamar a atenção. Porque a maioria das mulheres já estão sabendo. Mas existe aquelas que têm medo. Pior é as que têm medo de saber se está ou não. Porque o câncer, como eu havia dito a vocês, é uma coisa muito silenciosa. Quando você vê, você já está... bem, às vezes está no começo, como também pode estar em pior situação. Então, o ideal, se nós temos aquela casa maravilhosa, hospital maravilhoso, não dói o exame, então seria tomar prevenção. Claro, com certeza. Como é que está o comércio envolvido nessa campanha? Todo ano fica linda a cidade, né? Tudo rosa, tudo rosa. Está assim, ó. Tá, né? Está envolvido. Não assim? sei hoje por causa da política. Né? Eu, sinceramente, assim, hoje é o primeiro dia, digamos assim, dia útil, né, de outubro, porque o primeiro foi sábado e domingo, né? Eu acho que agora que as coisas vão tomando mais corpo. Todas as lojas aderiram. Não, já tem várias lojas. Tem. Hoje eu já vi várias lojas falando sobre o Outubro Rosa. Isso é uma coisa que atrai a atenção da pessoa. E chama atenção. Lembra, né? A gente percebe um aumento mesmo de movimento no consultório, tanto público quanto em consultório privado. As mulheres, aquilo desperta, né? A pessoa lembra daquele assunto quando a gente faz esse tipo de campanha. Realmente
apesar de ser uma coisa séria, mas esse rosa ajuda a gente, né? Rosa, é claro, a gente, ainda mais mulher, a gente fala demais, mas nunca é demais em setor de câncer. Então, isso é muito alegre. Tem certas campanhas que a gente fica triste, né? Mas, como respondendo o que você falou, Outubro Rosa é simpático, todo mundo gosta do Outubro Rosa. É verdade. Eu acho aquilo que você tocou no assunto do medo, né? É. A mulher não pode ter medo. A maioria dos cânceres, eles têm um bom prognóstico. É claro que tudo tem exceção. A gente tem aqueles tumores que têm um crescimento mais rápido, que são mais agressivos, que demoram um pouco mais a dar sintoma. Mas isso é um número menor. A maioria dos casos a gente consegue realmente, se essa mulher tiver uma detecção adequada, fazer um tratamento adequado e muitos são curáveis. Nós vamos para um rápido intervalo. A nossa conversa sobre o Outubro Rosa continua no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Estamos falando sobre a programação do Outubro Rosa na cidade, que se inicia hoje, com a presidente do Conselho da Mulher, Nadir Goulart, e também com a mastologista, a doutora Jordana Bretas de Aquino. Agora, o evento começa hoje, eu queria que a Nadir falasse Às 2 horas, eu falei às 4 horas, porque as nossas reuniões é uma vez por mês, todas as quartas, geralmente primeiro dia do mês, segunda-feira, às 4 horas. Mas hoje, em exceção, porque nós vamos ter palestra, vai ter um movimento maior, nós vamos começar às 2 horas. É na rua Alfield, 450, 7º andar. Uhum. E como diz a doutora aqui, 50 a 60, né? 50 aqui está escrito de 50 a 69 anos. Os pedidos de mamografia. Né? Mas eu acho que se vocês forem lá, vocês vão ser atendidos dependente de idade, né? Não é ali em cima do Banco do Brasil? Daquele Banco do Brasil da esquina, né? Em frente à Caixa Econômica. Em frente à Caixa Econômica. É no 7º andar. Então Essa faixa... desculpa. Vai ter esse trabalho, então, de agendamento também de exames preventivos? Exatamente. Quem for lá hoje, além de ter a palestra para se conscientizar mais, talvez até para encorajar mais, né? Vai ter justamente por isso que nós vamos ter um espaço maior. A doutora falava uma questão sobre essa faixa etária? A faixa etária que hoje em dia é recomendada pelo governo é que a mamografia seja feita dos 50 aos 69 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que se inicie aos 40, que eles acham que é um rastreamento mais efetivo. E realmente a gente vê um número muito grande de mulheres com câncer de mama abaixo dos 50. Então, assim, nós como mastologistas, nós preferimos o rastreamento anual acima dos 40. Outra coisa, esperar 50 é muito tempo. Fazer a mamografia, ela não tem risco nenhum, né? Ela não é prejudicial à saúde. Não, tem uma dose muito pequena de radiação, mas a gente costuma dizer exatamente, que o benefício da mamografia é muito maior do que isso, né? Então, é claro que você não vai fazer mamografia sem necessidade, infelizmente. Várias vezes, né? Nada é perfeito. Às vezes, nas campanhas, a gente vê assim, uma paciente que fez mamografia 3 meses atrás, mas estava tendo uma campanha, eu fui lá e fiz de novo. Isso também não é recomendado. A campanha é para aquela mulher que realmente está precisando fazer a mamografia agora. Se ela já está com a mamografia em dia, ela nem precisa buscar essa campanha. Então, o exagero da mamografia realmente ele não é indicado, mas aquela mamografia feita naquele período adequado, que faz parte de um protocolo, que já é pesquisado no mundo inteiro, é suficiente. Em algumas situações que você está acompanhando, às vezes alguma lesão, alguma imagem com aspecto de benigno, você precisa encurtar esse intervalo para semestral. Mas isso também não é para o resto da vida, exatamente. Isso é por um período enquanto você está ainda acompanhando essa imagem. Preventivamente não significa descuido você fazer só uma vez por ano. Não, de maneira nenhuma. Se tiver tudo bem, o período indicado é uma vez por ano mesmo. E nós mulheres temos que conscientizar, queira ou não, nós somos esteio da família, né? Porque quando o marido da gente, ou o marido de qualquer uma delas, tem alguma doença, a mulher ajuda o marido também, mas o marido ainda há a facilidade dele ficar um pouquinho de lado, mas a mulher é o esteio. Então, isso dá maior responsabilidade para nós mulheres,
né? Com certeza, né? Porque- Mulher é campeã de responsabilidade, não? Exatamente. Tudo é responsabilidade Verdade. nossa. Né? É bom. Coitadinho dos homens, né? Eles não fazem nada. Não vem não. Não, Nossa, eles vocês fazem sempre muito dizem sim o que a gente fala, já faz Isso é tudo. bom. Fazem Uma muito pergunta. sim. Pois não. Juiz de Fora recebe muita gente de fora. Muitas Como é que é pacientes. essa área de atendimento dessas pessoas de cidades vizinhas? A gente, lá no Departamento de Saúde da Mulher, que é um dos lugares, né, não é o único, mas que atende a população em mastologia em Juiz de Fora, nós somos 3 mastologistas. Eu, a doutora Ana Cláudia, que inclusive é quem vai à palestra hoje à tarde, tem a doutora Patrícia também. Existe um fluxo de encaminhamento, lá como é um centro especializado em mastologia, uma atenção secundária, a gente não tem um agendamento livre. As pacientes passam primeiro na atenção primária, que são as unidades básicas, e se houver alguma alteração na mama, elas são encaminhadas para o nosso departamento. Isso tanto para os pacientes de Juiz de Fora, quanto para os municípios pactuados, ou seja, aqueles municípios que têm um acordo, uma parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, por não ter a especialidade lá, eles também encaminham. E graças a Deus nós conseguimos organizar esse fluxo de atendimento, que não está tendo demora nelas conseguirem essas consultas. Então, quando existe alguma alteração, procurar a unidade de saúde mais próxima, e lá ela vai ter o médico ou de família ou ginecologista que atende nessa unidade básica, né, a unidade de atenção primária em saúde, vai examinar, vai palpar, já vai, caso necessário, solicitar uma mamografia, mas sempre que há alguma alteração ou alguma dúvida, elas são encaminhadas para o mastologista. Esse é o fluxo de agendamento que a gente tem. E nessas cidades existem essas campanhas de conscientização ou as daqui atingem lá? Olha, a gente espera que isso aí seja uma coisa difundida em todas as prefeituras, né? Porque são campanhas que você não gasta tanto recurso para fazer. As prefeituras podem usar, né, a rede de rádios locais e tudo, divulgação com cartazes, escola, porque às vezes a criança leva essa informação para casa. Então a gente espera que as outras prefeituras também sejam envolvidas nisso. Isso é o ideal, isso é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia trabalha muito nisso. O sonho da gente, doutora, é que essa unidade que responde pela mulher seja maior o suficiente para não precisar de você passar lá no serviço de atendimento do bairro para depois chegar até vocês. Porque isso pode parecer que não, mas desanima muita gente. Você marcar uma consulta com o médico da família, para ele ver se tem, e depois encaminhar para vocês, isso mas obstáculo. Infelizmente o número de mastologistas que nós temos não é suficiente para fazer a prevenção. A prevenção ela é importantíssima, mas ela pode ser feita na unidade mais próxima de atendimento dessa paciente, e aí nós recebemos aqueles casos que tem alguma alteração, que tem alguma dúvida. Mas aquela consulta anual com exame, né? exatamente, que é encaminhado. Né? A consulta anual para fazer o exame manual das mamas e a solicitação de mamografia, ela não depende tanto do mastologista, ela pode ser feita na unidade básica dela, e aí qualquer alteração, a gente orienta quando a gente faz as capacitações para as unidades básicas, que qualquer dúvida, a gente prefere que eles peguem por excesso do que deixar passar alguma coisa. Então, aí elas vão ser encaminhadas para aí sim ser atendidas pelo especialista. Isso funciona para outras especialidades também, né? Porque, assim, infelizmente, você não tem especialistas suficientes para atender. Você tem que fazer então, uma triagem, você tem que fazer né? uma triagem para que ele realmente seja mais efetivo, né? Porque se eu ficar fazendo a parte que poderia ser feita por outro profissional, às vezes eu aumento a minha fila para aquela mulher que precisa do mastologista com mais certeza, agilidade. Então, por isso é que é feito desse jeito. Mas, assim, realmente, às vezes, as pacientes reclamam um pouquinho, que a unidade básica demora um pouco mais a atender. Eu não trabalho na atenção primária, não sei, né, falar sobre isso, mas a gente nota que elas conseguem ter uma agilidade nesse atendimento. Graças a Deus não está demorando tanto quanto já foi uma coisa séria antigamente. o O que a gente detectado, reclama um pouquinho é dessa restrição da mamografia entre 40 e 50 anos. Nós estamos batalhando para tentar reverter isso, que a gente acha importante que se faça anual. É começar a ser anual aos 40 também no sistema público, né? Já foi assim, aí fizeram alguns estudos que foram feitos fora do Brasil, com uma base de estatística de população um pouco diferente da nossa, e concluíram que talvez fosse melhor começar só aos 50. Isso é uma discussão que ainda nós estamos, digamos assim, no olho do furacão dessa discussão, mas no momento nós, mastologistas, achamos mais adequado o rastreamento começar realmente aos 40. E não há caso de pessoas que têm antes de 50? Claro que há, exatamente isso que a gente está dizendo. Seria
diminuir a idade? Não, Esse assim, objetivo. os estudos mostram também que não É adianta esse o você objetivo, diminuindo fazer tanto a mais idade, cedo. né? Porque em algumas faixas, quando a mulher tem a mama um pouco mais jovem, um pouco mais densa, a mamografia ela perde um pouquinho a eficácia. Então também não adianta eu começar a fazer aos 30, por exemplo. O que os estudos do Brasil mostram que você começando aos 40 é uma idade adequada para você começar esse rastreamento. É uma Nós estamos pergunta de chegando. curioso. E esse negócio que as pessoas estão aumentando o busto não influi ter problema de câncer? Não Não, existe nenhum estudo que demonstre que a prótese então mamária tá bom. cause o Nós câncer de estamos chegando mama. na reta final do nosso programa, só para a gente poder, então, reforçar esse convite do evento que vai ser realizado hoje. Portanto, é hoje às 2 horas. Às 2 horas, na Rua Alfield, no 400, eu não sei o número, porque eu estou cansado de ir e voltar. 450, sétimo andar. Nós estaremos esperando vocês, e quem sabe todas que forem lá vão gostar de fazer parte do conselho. Muito obrigado pela presença, Nadir. Obrigado também, doutora vocês. Jordana. Nós é que pela presença. agradecemos a oportunidade de falar sobre esse assunto. Aproveita para agradecer também a presença do professor Marcelo, que esteve aqui Obrigado a conosco. vocês. Nossos debatedores, obrigado José Luiz Ribeiro, Neuza Bernardes, muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você uma ótima tarde e até amanhã.